Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar aqui do segundo mapa de direito penal, tratando dos princípios do direito penal. Como eu ressaltei nos outros mapas, esses são mapas bem resumidos, sintéticos, bem apropriados para quem já estudou essa matéria. Então, se você já viu essa matéria, esse mapa é para você. Se você ainda não viu, se você nunca estudou esse tema antes, recomendo que procure um livro, uma aula, um curso, um PDF, porque essa revisão vai ser bem expressa, bem dinâmica, bem rápida, para quem está prestes a fazer uma prova, está numa reta final, quer rever essa matéria, os pontos mais importantes, esse mapa então vai ser bem apropriado. Vamos lá? São vários os princípios do direito penal. Lembrando que os princípios são valores fundamentais dessa matéria, eles orientam o legislador ordinário. Então, é bem importante, na hora que nós formos construir o nosso raciocínio jurídico, sabermos argumentar usando os princípios do direito penal, sabermos instrumentalizar esses princípios, sabermos o que eles significam, onde se aplicam e onde não se aplicam. Então é muito importante na hora de construirmos uma resposta, uma questão discursiva, uma sentença, uma peça, utilizarmos os princípios de todas as matérias, não só do direito penal. Então vamos ver os mais importantes do direito penal. O primeiro deles é o princípio da reserva legal, ou legalidade estrita. Ele é uma cláusula pétrea do direito penal, e, segundo esse princípio, é necessário a lei. A lei ela tem exclusividade para a criação de delitos, crimes ou contravenções penais e para a cominação de penas. É vedada a medida provisória no direito penal para a criação de delitos, cominação de penas, exceto se for em benefício do agente, segundo o STF. O STF admite a medida provisória em benefício do agente. Os fundamentos da reserva legal podem ser jurídicos e políticos. Os fundamentos jurídicos são a taxatividade, a certeza e a determinação da lei. E o fundamento político é a proteção do ser humano, direito fundamental de primeira dimensão. É, lembra também, nesse tema, dos mandados de criminalização. É recorrente nas provas discursivas se existem ou não mandados de criminalização na Constituição. A doutrina afirma que sim. Existem mandados de criminalização expressos e mandados de criminalização tácitos. Os expressos, por exemplo, racismo, tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, ação de grupos armados, os tratados de direitos humanos do parágrafo 3º do artigo 5º, retenção dolosa de salários, abuso, violência, exploração sexual de criança e adolescente, crimes contra o meio ambiente. Esses são todos exemplos dados pela doutrina de mandados de criminalização expressos na Constituição. Existe também um exemplo dado pela doutrina como mandado de criminalização tácito, que é o combate à corrupção eleitoral. Então, lembrar dos mandados de criminalização não é um ponto pacífico na doutrina, há uma divergência aqui se eles existem ou não, mas os exemplos de dados de mandados expressos e tácitos são esses que eu falei. Sobre anterioridade. Anterioridade, ela prevê uma lei prévia. A lei tem que ser anterior ao fato para prever esse fato como crime. Se a lei for posterior, ela não pode prever um fato passado como crime. A aplicação, então, ela só ocorre a fatos ocorridos anteriores ao crime, à lei. Fatos ocorridos no vacácio lege daquela lei, portanto, não podem ser considerados como crime, ok? A aplicação é somente para fatos ocorridos na vigência, quando aquela lei estiver em vigor. Princípio da insignificância, muito importante no direito penal. Ele tem natureza jurídica de causa excludente da tipicidade. Ele exclui a tipicidade do crime. Os requisitos do princípio da insignificância podem ser os requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos, então, são aqueles que lembram do acrônimo MARE: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade comportamental e inexpressiva lesão ao bem jurídico. Lembrar de MARE são os requisitos objetivos do princípio da insignificância. Os requisitos subjetivos são a condição da vítima e as condições do agente. Sobre condição do agente, importante lembrar da reincidência. A reincidência
a reincidência se for genérica, o STF costuma admitir. Se a reincidência, por outro lado, for uma residência específica, o STF costuma negar, ok? Então, de acordo, tem que ficar de olho na jurisprudência nos casos concretos julgados pelo STF. Outras condições do agente importantes são o criminoso habitual e o militar. No caso de criminoso habitual e militar, o princípio da insignificância ele é vedado. Lembrar de casos da jurisprudência que são aplicáveis ou não aplicáveis o princípio da insignificância. Não aplicáveis: crimes com violência ou grave ameaça, crimes contra a administração pública, lei de drogas, crimes contra a administração pública e lei de drogas para o STJ, contrabando, crimes ambientais, contra-fé pública, infração de menor potencial ofensivo, com violência, né? Tráficos internacional de armas, porte ilegal de munições, evasão de divisas, violência doméstica. Então, esses são todos os casos já julgados pela jurisprudência, já constantes da jurisprudência, que não se aplica o princípio da insignificância. E casos já julgados que se aplica sim o princípio da insignificância. Para o STF, a lei de drogas para o STF se aplica a insignificância, para o STJ, em regra, não. No descaminho e crimes tributários se aplica sim o princípio da insignificância até R$20 mil. Rádio pirata para o STF se aplica, para o STJ não. E atos infracionais depende, não é automático. E a valoração do princípio da insignificância para o STJ, só o Poder Judiciário pode valorar o princípio da insignificância, ou seja, o delegado de polícia não pode valorar, não pode deixar de proceder alegando o princípio da insignificância, ok? E o princípio da insignificância imprópria, o que seria? Ele seria seria quando o juiz deixa de aplicar a pena por entender que aquela pena é desnecessária. É uma causa de extinção da punibilidade, portanto, ok? É uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Tem como pressuposto a não aplicação da insignificância própria. Se não aplicar o princípio da insignificância própria, aí pode ser que seja um caso de aplicação de insignificância imprópria, ok? Próximo princípio que a gente vai falar é o princípio da individualização da pena. O que seria? Ele está previsto lá no artigo 5º, 46 da Constituição. Ela leva em conta aspectos subjetivos e objetivos do crime. A individualização da pena está nos planos legislativo, judicial e administrativo. No plano legislativo, significa que o legislador, ao combinar penas e definir crimes, deve observar o aspecto de cada crime e cada caso concreto. Deve prever modulações para que em cada caso concreto o juiz, no aspecto judicial, possa aplicar uma pena própria para cada crime, para cada fato, modulando de acordo com a gravidade, de acordo com as circunstâncias do agente, sua culpabilidade. E também no plano administrativo é o plano da execução das penas. No plano da execução das penas, então, também deve ser levado em conta a individualização da pena. Aquele condenado que cumpre a pena observando todas as regras, cumprindo o trabalho que lhe é atribuído, ele vai cumprir aquela pena em um tempo um pouco menor. Aquele que cumpre aquela pena causando falta grave, desrespeitando os responsáveis pela aplicação daquela pena, os servidores públicos que estão ali, então ele vai cumprir aquela pena um pouco maior do que aquele que respeita todas as regras, que respeita os colegas, os outros detentos, inclusive, ok? Princípio da alteridade, o que seria? O princípio da alteridade é aquele que proíbe a criminalização de atitudes meramente internas, ou seja, ele proíbe a criminalização de um mal a si próprio. Para o princípio da alteridade, só é crime aquilo que é cometido contra outro. O fato que é cometido
contra si próprio não é crime. É por isso que o suicídio em si não é um crime, mas a indução, a instigação ao suicídio, sim, é crime. Princípio da confiança, o que seria? O princípio da confiança é aquele que prevê que a confiança do nosso comportamento, o nosso comportamento ele leva em conta a confiança de que o outro agirá conforme as regras. No trânsito, na sociedade em geral, nós sempre observamos esse princípio da confiança. Nós agimos acreditando como uma presunção de que todas as outras pessoas cumprirão suas regras. É por isso que a gente anda de carro, é por isso que a gente atravessa uma rua quando o sinal fecha, porque a gente confia que aquela pessoa que está ali no carro, ela vai cumprir as regras de trânsito. Ela não vai acelerar quando o sinal estiver fechado para ela e aberto para mim, pedestre, atravessando. Nós confiamos. E esse é o princípio da confiança. Princípio da adequação social, o que é? Ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade e ele leva em conta o sentimento social de justiça. Ele, segundo esse princípio, o princípio da adequação social, não é crime o fato que, embora tipificado, não afronta o sentimento social de justiça. Ele é bastante polêmico. Para a parte da jurisprudência, ele não se aplica no ordenamento jurídico brasileiro, parte da jurisprudência aplica sim, então precisamos observar os casos e ver nos tribunais superiores, STJ, STF, quais casos foram aplicados para não errar na hora da prova, ok? Princípio da intervenção mínima, o que é? Também chamado de princípio da necessidade. Segundo esse princípio, é criminalizado somente quando for necessário, quando for meio necessário para a proteção dos bens ou interesses não tutelados por outros ramos. Então, o direito penal é o soldado de reserva. Ele deve ser aplicado em casos restritos, não para todos os casos. Existe o direito civil, o direito administrativo, outros vários ramos que devem ser aplicados antes de se chegar no direito penal. Por quê? Porque ele é uma pena muito agressiva. A liberdade dos indivíduos, a pena corporal, é a maior pena que pode ser aplicada de acordo com a dignidade humana, ok? Então, o princípio da intervenção mínima, ele prega que o direito penal é o soldado de reserva, ele é o último, ele é a última ratio, é o último recurso que o Estado deve aplicar ao lutar contra certas condutas, ok? Ele é a base do chamado direito penal mínimo. A intervenção mínima também, ela gera dois outros princípios. Princípios da fragmentariedade, está até errado aqui, fragmentariedade e subsidiariedade, ok? O princípio da fragmentariedade, ele está no plano abstrato. O que seria isso? As leis devem prever como direito, como crimes, condutas bem restritas. Existe o chamado ilícito geral, que é um conjunto maior. Tudo que é ilícito, pode ser ilícito civil, ilícito penal, ilícito administrativo, ilícito ambiental. E dentro desse círculo, um círculo menor, está o ilícito penal. Então, dos ilícitos gerais, o ilícito penal é um círculo menor. Ele é para condutas específicas, não para todos os ilícitos. E o princípio da subsidiariedade é o que? Ele está no plano concreto. Ele só será aplicado o direito penal no plano concreto pelo juiz que vai analisar caso a caso, só será aplicada a pena penal, a sanção penal, se os demais meios já empregados forem empregados sem sucesso, ok? Então, esse é o princípio da intervenção mínima, bem importante também. Princípio da proporcionalidade, bem falado, bem importante. Ele também tem como destinatários o legislador, o judiciário e o administrativo. O legislador, prevendo uma pena abstrata, deve respeitar a proporcionalidade, a proporção das penas. O judiciário, ao aplicar a pena concreta, também deve respeitar a proporcionalidade das penas. E o administrador, na pena executória, ao executar a pena, nas penitenciárias, nos locais de cumprimento de pena, também deve respeitar a proporcionalidade. Tem esses três destinatários. O princípio da proporcionalidade, ele também
tem uma dupla face. O que é isso? A dupla face do princípio da proporcionalidade. É porque ele proíbe o excesso, é a proibição de excesso, não pode prever penas maiores ou aplicar penas maiores do que as previstas, do que as proporcionais, e proibição de proteção insuficiente, que é isso? Não pode proibir, não pode proteger insuficientemente certos bens jurídicos. Nós não podemos, por exemplo, ter a pena para o homicídio de 6 meses a 1 ano, porque isso seria uma proteção insuficiente, ok? Também a proibição de excesso, não podemos ter uma pena para o furto de 20 a 30 anos, porque isso seria um excesso, considerando todas as outras penas, ok? Então, essa é a dupla face do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele também é uma limitação à liberdade, só para concretização de interesses públicos superiores, ok? Limita a liberdade do Estado. Princípio da humanidade, o que? Ele está previsto, ele está bem vinculado à dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares da Constituição de 88. Então, é o princípio da humanidade. Não, não utilizar o ser humano, não enxergar o ser humano como um meio, mas sim como um fim em si mesmo, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana no viés kantiano. Okay? Princípio da ofensividade, lesividade, é o quê? É aquele que prevê, segundo o adágio latino, nulla necessitas sine injuria. Nulla necessitas sine injuria. Deve haver uma injúria, senão não há necessidade do direito penal. Deve haver uma ofensa a um bem jurídico. Então, de acordo com esse princípio da ofensividade ou lesividade, deve haver, ao menos, perigo de lesão a um bem jurídico. Se não houver nem perigo de lesão para aquele bem jurídico que está sendo protegido pelo direito penal, não vai ser necessário o direito penal. Ok? Próximo princípio, exclusiva proteção de bens jurídicos. Exclusiva proteção de bens jurídicos está vinculado à teoria constitucional do direito penal. Esse princípio veda o crime quando não há bem jurídico tutelado. Então, se não houver um bem jurídico tutelado, não é crime. Observar aqui a chamada espiritualização dos bens jurídicos, chamado pela doutrina. O que seria isso? Seria a criação de crimes de perigo abstrato. Então, os chamados crimes de perigo abstrato, bem criticados pela doutrina hoje em dia, chamados de espiritualização dos bens jurídicos, são aqueles crimes que criam um perigo para certos bens jurídicos. Ok? Princípio da isonomia, bem tratado na teoria geral do direito, a igualdade, o princípio da igualdade, devemos tratar todos numa igualdade, igualdade formal e igualdade material também, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, como ensinava Aristóteles, e imputação pessoal, é o que? Princípio da imputação pessoal. Lembrar aqui daquele mnemônico impoex, da culpabilidade. Toda pena deve ser aplicada de acordo com a culpabilidade dos agentes. Impoex é o que? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, o agente deve ser imputável, os inimputáveis não devem ser punidos, não tem culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude deve ter ao menos a potencial consciência, deve ao menos haver uma presunção de que ele conhece a ilicitude que ele pode conhecer a ilicitude daquele fato, e exigibilidade de conduta diversa. Era possível que ele, naquele caso, tivesse uma conduta diversa. Então, se houver esses 3 requisitos, o agente terá culpabilidade, senão ele não terá. Responsabilidade pelo fato é o quê? Responsabilidade pelo fato é aquela que veda o direito penal do autor. Direito penal do autor seria nós tipificarmos certos crimes por a pessoa ser quem ela é. Então, é crime ser baixo, é crime ser alto. Então, é crime ser introvertido. Não podemos. A responsabilidade do direito penal é pelo fato de exercitar certos fatos, de cometer certos fatos. Nós não podemos vedar condutas que são
de acordo com o que a pessoa é, de acordo com a personalidade, entendeu? Então, isso é muito importante. A regra no direito penal é a responsabilidade pelo fato e não pelo autor. Não o direito penal do autor, direito penal do fato. Princípio da personalidade ou intranscendência. O que é isso? A pena não pode passar da pessoa do condenado, ok? Então isso é muito importante também. Os herdeiros do condenado não vão cumprir pena por ele. Eles podem ser obrigados a uma responsabilidade civil, outro tipo de responsabilidade, mas a responsabilidade penal não. Só o agente pode responder pelo fato. Responsabilidade penal subjetiva. O que é esse princípio? É aquele que diz que para que o agente responda por um crime, ele deve ter ao menos culpa ou dolo. Ele não vai responder objetivamente, como existem algumas regras no direito civil, no direito ambiental, que o agente responde independente de culpa. Mesmo que não tenha culpa, ele responde. Como poluidor no direito ambiental, por exemplo, ele tem responsabilidade objetiva. No direito penal, não. No direito penal não existe a responsabilidade objetiva, só subjetiva, exceto dois casos apresentados pela doutrina. A doutrina apresenta duas exceções à responsabilidade penal subjetiva, que é a rixa qualificada e o crime em embriaguez voluntária ou culposa. Para a doutrina, nesses dois casos, há previsão legal de responsabilidade objetiva, porque não se discute a culpa do agente, ok? E o princípio do nebis in idem, o que é isso? É o princípio que uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato, simples assim. Ele está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica e é um dos princípios mais importantes do direito penal. Então, pessoal, esses são os princípios mais importantes do direito penal. É bastante coisa, eu reconheço, mas está aí. Passamos rapidamente por todos eles, dando uma pincelada. Se tiver dúvida em qualquer deles, dá uma olhada em algum livro, digita aí no Google que vem definição, vem aplicabilidade, vem exceção, vem bastante coisa. É só saber procurar. E se quiser deixar alguma dúvida, alguma coisa aí nos comentários, pode deixar que a gente responde assim que puder, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!